Olá, olá, estamos de volta com mais um Empower Connection. Hoje, sexta-feira, 18 de setembro de 2020, eu, Luiz Pedroso, falando de Porto Alegre, Vera Galante de Brasília e Rogério Schmidt de São Paulo. Bom dia, Vera. Bom dia, Rogério. Bom dia a todos, boa tarde, boa noite. Oi, Luiz. Oi, Vera. É sempre engraçado. A gente grava sexta-feira por volta das 11 da manhã. E na minha cabeça é bom dia. Não tem como fugir disso, mas quem está nos assistindo não necessariamente é pela manhã, né? E aproveitando, se você ainda não curtiu a nossa página no YouTube, o nosso canal, se inscreva agora para receber as atualizações. Semana um pouco agitada em termos de política, tanto doméstica quanto internacional. E um dos principais fatos, Vera e Rogério, que chamou a atenção e ficou no holofote essa semana foi a questão ambiental, né? Bom, vamos voltar um pouquinho, inclusive. Desde a semana passada já é algo que está sendo bem comentado. O fim da semana passada teve também um episódio que ficou muito marcado na política, que foi a risada do Bolsonaro quando uma garotinha perguntava sobre as queimadas no Pantanal. E isso pegou muito mal e gerou internacionalmente um ponto de tensão ainda maior entre Brasil e alguns países, principalmente da União Europeia. Essa semana a situação não mudou, pelo contrário, ela piorou. O Pantanal está em chamas, a Amazônia também com alguns pontos de queimada e, surpreendentemente, o presidente Bolsonaro e o governo brasileiro seguem afirmando que o Brasil é um dos países que melhor cuida do meio ambiente, que não há nada de errado. E ontem, em uma declaração, falou, olha, não sei por que tanta crítica se está tudo bem. Bom, eu discordo, não está tudo bem, e não sou só eu, e aí eu acho que a gente consegue dar um encaminhamento. Alguns presidentes, 8 presidentes de países da União Europeia, escreveram uma carta essa semana ao vice-presidente Hamilton Mourão, reportando dessa dificuldade cada vez maior em conseguirem comprar produtos brasileiros por questões ambientais. Ou seja, os cidadãos europeus cada vez mais estão críticos e condenando produtos que estão vindo do Brasil. A questão do meio ambiente, além de ser um problema gravíssimo por si só, também já traz repercussões comerciais. É algo que a gente vem comentando já há algumas semanas e alguns meses, inclusive. Eu acho que esse foi um dos principais focos, não de queimada, mas também de queimada, da semana. Mas um dos quentes, dos assuntos quentes da semana, e que, particularmente, eu não vejo uma solução imediata quando você pensa que o financiamento a medidas de prevenção e combate a queimadas, incêndios, desmatamento, ele vem sendo reduzido paulatinamente ano após ano. Então, a gente tem desde 2018 um desinvestimento em prevenção e combate a desmatamento e incêndio. Então, não é possível ver, enquanto não vê a chuva, não vê uma mudança muito drástica nessa situação, nesses dois biomas super importantes. E a Vera escreveu também essa semana, se eu não me engano, né, Vera, sobre nos Estados Unidos, que também está com um problema semelhante e que já ganhou a pauta das eleições nos Estados Unidos. Eu acho que hoje nós vamos inverter um pouquinho. Nós vamos começar pelas internacionais e o Rogério vai por último com a nacional, né? Mas, vamos tocando o papo. Realmente, o aquecimento global, o incêndio florestal ganhou uma importância nos Estados Unidos que não, na campanha americana, que não tinha. Biden falava de meio ambiente, mas de uma maneira genérica, não focava em nenhum assunto específico. Apesar de ter assinado a proposta do Green, quer dizer, encampado a proposta do Green New Deal, que não é uma proposta que ele traz conforto, mas ele, por causa de alianças internas dentro do partido, ele aceitou. Kamala Harris é da Califórnia, ela é uma das signatárias da legislação, né, da proposta do Green New Deal. Então, assim, esse assunto está no foco. Kamala Harris foi à Califórnia, Trump foi forçado a ir à Califórnia, e eu estou apostando, não vou falar mais disso, porque isso aí está no artigo, mas eu estou apostando que esse vai ser um dos assuntos do debate do dia 29, e eu quero ver como é que vai ser, porque até agora Trump
nega a ciência. No assunto do meio ambiente, ele nega a ciência com a pandemia. E, inclusive, uma resposta dele para o governador da Califórnia foi interessante, porque o governador falou assim, bom, agora não tem como negar, né, o aquecimento global. Ele falou assim, não, a ciência não sabe tudo. Então, vamos ver, quem sabe. Mas o interessante notar agora é o seguinte, que Biden ele está se distanciando um pouco de Trump. Ele está na liderança, não é uma liderança folgada, mas ele está na frente de Trump em 2 estados interessantes, Arizona e, desculpa aqui, eu vou colar, Arizona e no Maine. Ele ganhou espaço, ontem saiu a pesquisa, por isso que eu estou precisando da cola, e empatou com Trump em North Carolina, que é um estado, são 3 estados pêndulos, né? Como o Rogério define, eu acho excelente a definição. Então, ele está à frente de Trump, não disparadamente na frente, não disparou ainda. A vitória não é certa. É muito interessante observar a pauta e como é que ele está, quem que ele está conseguindo atrair. As pessoas mais velhas, brancas, não está tendo dificuldade com latinos, mas o discurso dele é mais crível do que de Trump. Então, ele ganha nessa parte. Debate. Interessante observar, porque Trump é muito agressivo. Vamos ver se Biden vai conseguir rebater com igual vigor ou atacar com igual vigor, que ele precisa disso para poder estar à frente. O debate nos Estados Unidos é muito importante. Tem histórias de por que americanos, candidatos perdem debate. Uma delas porque ele transpirou na hora o rosto, acho que foi Nixon, se não me engano, né? Que ele mostrou nervosismo, então o rosto dele brilhava. Hoje eles são pesadamente maquiados, pode até transpirar que não vai aparecer, mas esse foi o motivo. Bom, então agora eu acho que eu passo a bola pro... Eu vou fazer um comentário rapidinho, Vera, que interessante também em relação às eleições, e tem um impacto também aqui no Brasil, a visita do Mike Pompeo, né, secretário de Estado dos Estados Unidos ao Brasil. E ele vem com uma agenda, ou pelo menos externamente, com uma agenda de vamos nos juntar ao Brasil contra Maduro e Venezuela. Então, é isso que o governo brasileiro está tirando de proveito para tentar colocar. E visitando a Amazônia. Então, é algo que poderia ser linkado também à questão ambiental, mas foi completamente apagado da agenda. Eu discordo aí, ele não está visitando o Brasil, ele está visitando Roraima, ele está indo à fronteira com a Venezuela e os países fronteiriços. O assunto é Venezuela. O Brasil, convenientemente, faz fronteira. Então, assim, o assunto não é um assunto com o Brasil. Exatamente. Então, ele está lá na fronteira com a Venezuela. Rogério? Então, eu só queria fazer 2 comentários rápidos sobre essas bolas que vocês levantaram, né? A gente, de fato, tem falado, como o Luiz observou já há várias semanas, né, alguns meses, sobre essas questões envolvendo o meio ambiente, né? No Brasil, e a gente sabe que esse é um dos calcanhares de Aquiles aí do governo Bolsonaro, né? Agora, o que me chama a atenção é que não tem nenhum sinal de que o ministro do Meio Ambiente, né, o Ricardo Salles, esteja passando pela fritura, né, que todo mundo fala, por exemplo, que está acontecendo com o ministro da Economia, né, o Paulo Guedes. Acho que o ministro do Meio Ambiente talvez seja até interessante, do ponto de vista eleitoral, para o Bolsonaro, essas acusações aí de que o Brasil é um país que não respeita o meio ambiente. Ele vai dizer que isso aí são os europeus interessados em, enfim, prejudicar a concorrência dos produtos agrícolas brasileiros, né? Enfim, mas não vejo nenhum sinal no horizonte, não sei o que vocês acham, que ele possa mudar, né, o comando da pasta que lida com essas eu acho que se fosse mudar, já tinha mudado, né? Já teve todas as oportunidades para fazer isso, desde a reunião de 22 de abril até depois a forte pressão
da União Europeia, ameaçando inclusive o acordo União Europeia, o acordo comercial União Europeia-Mercosul, e não foi nada feito. Eu acho que agora não muda mais. Pelo menos Inclusive, nada tão absurdo acontecer, né? nós sinalizamos isso no nosso primeiro relatório de risco, lembra? Que nós sinalizamos que Pazuello e Ricardo Salles já estavam, e nós sinalizamos que nenhum dos dois deveria cair, porque são fortes, e Pazuello não só não caiu, como foi efetivado nessa semana. Então, ele agora é oficialmente ministro da Justiça, da Saúde. E o que traz um desconforto para o Exército, porque ele continua sendo da ativa. Vamos ver como é que vai ser. Ele não quer sair, não. Ele quer continuar na ativa, quer continuar ministro, ele quer tudo que tem direito. Né? Eu achei interessante que até o governador de São Paulo, né, o João Dória, elogiou a efetivação do Pazuello no Ministério da Saúde. Né? Aparentemente, ele é alguém que se relaciona bem aí com a classe política, e ainda que seja de outra origem completamente diferente, né? E por falar em pandemia, o saúde, a gente está tendo aí mais uma onda aí de personagens importantes da política brasileira sendo diagnosticados, né, com a Covid, e todos eles parece que participaram da posse do Luiz Fux no STF, né, essa semana. Pois todo mundo que foi, quer dizer, todo mundo que foi também é exagero, porque o presidente Bolsonaro, por exemplo, já teve Covid, então ele não vai pegar novamente. Mas, Rodrigo Maia parece que... Rodrigo Maia, o Aras... Até algumas votações da Câmara, algumas sessões da Câmara foram suspensas, né, essa semana, por conta desse então, diagnóstico. Foi a posse da pandemia, né? Chegou lá, muitos que pegaram a Covid, apesar de o uso de máscara ter sido comum ali, a gente viu, mas acontece que na hora de cumprimentos, etc, ali passa. Algo que também está sendo observado na Europa, né? O aumento do número de casos e lotação novamente de hospitais ligou um alerta em diversos países europeus que já começam a repensar medidas de abertura e, na verdade, a recolocar no radar medidas de confinamento novamente. Então, aqui no Brasil, a gente não viveu esse momento ainda de baixar muitos e achar que está tudo normal. E na Europa, onde teve um período no verão agora, onde estava tudo, entre aspas, tranquilo, agora voltou a ficar ruim novamente, né? É algo que chamou atenção ao longo da semana também. Pois é, e com tanto problema, Rogério, explica para a gente da popularidade do presidente que está subindo. Pois essa semana saiu aí mais uma rodada da pesquisa IPESP, né, XP IPESP, e mostrou que o Bolsonaro está com 39% de ótimo e bom, né? Eu acho que foi o quarto mês seguido em que aumentou a aprovação do governo, né? Se eu não me engano, ele voltou praticamente ao patamar em que estava no início do mandato, né? Então é um dado muito significativo, né? Continua com uma rejeição muito elevada, né? Mas essa trajetória aí de crescimento parece que ainda não chegou ao final, né? Pelo menos enquanto durar a minha expectativa agora é em relação ao que vai acontecer. Como a gente sabe, a popularidade dele está muito associada ao auxílio emergencial, né, da pandemia, enfim, foi uma ponte que ele conseguiu fazer, que o governo conseguiu fazer aí com a população mais pobre, né? E agora já está sendo pago o valor de R$300, né? Caiu pela metade, né? Em relação ao que era na origem. Então a expectativa agora é se esse valor vai ser suficiente para manter a aprovação do governo. Mas o fato é que o Bolsonaro, acho que virou meio que um refém, né, desses números de popularidade, né? Essa semana aconteceram algumas coisas aí também que mostram esse certo padrão, né?
por exemplo, o presidente, a gente conversou semana passada, ele acabou vetando, né, o artigo daquele projeto lá que perdoava dívidas das igrejas, né? Mas, curiosamente, também fez praticamente um apelo para a bancada evangélica que derrubasse o veto que ele próprio fez, né? Então, acho que ele não quer se queimar com essa parcela aí do eleitorado, né? E o Bolsonaro também anunciou que o governo vai desistir daquele programa Renda Brasil, né? Que seria a marca social do governo, né? No lugar do Bolsa Família. Ele agora virou também defensor do Bolsa Família, né? Que é uma marca aí dos governos do PT, né? Não sei se ele vai tentar, talvez, fazer com que o Congresso transforme o Bolsa Família em outra coisa, enfim, na virada desse ano para o próximo, mantendo o nome do Bolsa Família, mas aumentando o valor, né? Chegando próximo aí desses R$300 do auxílio emergencial. E tem também segue a fritura do ministro Paulo Guedes, né? Esse está se mostrando aí com casca grossa, né? Pois é. Essa semana o presidente desautorizou, né, um dos secretários lá do Ministério que deu uma declaração aí desastrada sobre cogitando, né, o fim de alguns programas sociais, enfim. Então, congelamento e aposentadoria, né? Isso aí é complicado. Exatamente, Então, me parece que o presidente claramente está numa trajetória aí tentando colar nele uma imagem mais, né, desenvolvimentista, mais populista nesse sentido de dialogar direto com... Toda semana ele vai para o Nordeste agora, né? Eu acho impressionante, né? É lá que ele está fazendo campanha. Eleições estão no horizonte, né? É um pouco adiantado, né? Mas, quer dizer, um pouco. Muito adiantado, mas enfim. Tem um outro, eu acho que já tentando encaminhar para o encerramento do programa de hoje, tem um outro destaque super relevante que não foi tão noticiado, mas que entra em vigor hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados. E isso vai ter um impacto significativo nas eleições municipais deste ano, porque as eleições de 2018 nitidamente foram decididas pelas redes sociais, né? Grupos de WhatsApp e informação sendo circulada adoidado e descontroladamente e sem regulação, sem muita regulação por parte das autoridades eleitorais. A Lei Geral de Proteção de Dados já traz uma série de limitantes e bloqueios em relação a isso, que partidos e candidatos não estão muito atentos e precisam estar, porque senão começam a incorrer multas e colocar em risco seriamente algumas das candidaturas. Mas é um marco relevante que entra em vigor hoje. Exatamente. E que muda completamente a forma como empresas lidam com os dados, os nossos dados, né, a partir de agora. É algo que fica no radar. Gente, mais algum comentário? Semana que vem, o que a gente pode esperar? Que doideira. Que doideira. Tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Inclusive nada. Inclusive nada. Inclusive nada. É tudo tão tumultuado que as pautas se atropelam e brota do nada. Como essa semana brotou a questão do congelamento de aposentadoria. Entendeu? Eu acho que a gente vive reativamente aos fatos que brotam. Quando que vai ser o primeiro debate, Vera, que você mencionou aí, do Trump com Biden? Dia 29. Tá, não é semana que vem. O que a gente tem que ver é o que vai entrar no debate. E, curiosamente, isso tudo tem a ver com o Brasil também, porque é pauta comercial que reflete. A gente presta atenção lá por nossa causa também. Eu acho que é importante a gente acompanhar
acompanhar. Não que a gente seja assim, torcedor de cá ou de lá, quer dizer, todo mundo tem sua preferência, isso aí é óbvio, mas são pautas que nos afetam. Então, eu acho que é bom para acompanhar. Sem sombra de dúvidas. Então, gente, bom final de semana. Para nós. Bom descanso, bons trabalhos e nos vemos semana que vem. Semana que vem sem falta. Abraços. Sextou. Sextou. Tchau.